Capitão Lauro Jardim. Bom dia, Lauro. Bom dia, Cássia. Bom dia, Muniz. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Laura, a pergunta que todo mundo está fazendo agora: como fica a delação premiada de Daniel Vorcaro, na medida em que as investigações da Polícia Federal já estão trazendo tantas informações sobre a atuação do ex-banqueiro, principalmente na operação que nós tivemos ontem, na 5ª fase da Compliance Zero? Todas aquelas informações sobre pagamento de mesada para parlamentar, a respeito de influência direta na elaboração de PECs, como que fica a situação da delação? Porque fica difícil fazer frente a todas essas informações que já estão sendo apuradas sem a necessidade de o próprio Vorcaro falar, né? Pois é, Cássia. Esse caso Master anda animado. Na quarta-feira, a defesa do Vorcaro entregou para a Polícia Federal e para a PGR essa proposta de delação dele. E ontem de manhã a gente foi sacudido logo cedo por essa operação que mirou nada menos do que talvez seja o símbolo máximo do Centrão, que é o senador Ciro Nogueira. Mas mais do que isso, como você ressaltou aí, no meio disso tudo ficou claro, por um conjunto de informações que foram apuradas junto àqueles que estão envolvidos nesse processo, junto a quem teve acesso à proposta de delação premiada do Vorcaro, ficou claro que essa proposta não agradou nem um pouco e que essa proposta, Cássia, do jeito que ela está, ela vai ser rejeitada. Então, ou a defesa entrega muito mais, ou o Vorcaro, que já completou 2 meses preso, vai continuar preso. Ontem à noite, eu ouvi de uma autoridade diretamente envolvida com esse processo de investigação a seguinte definição sobre essa proposta de delação do Vorcaro entregue na quarta-feira. Lauro, essa delação parece muito mais uma peça de defesa do Vorcaro do que uma delação. Na verdade, Cássia Muniz, essa é uma encrenca que já estava prevista, uma encrenca que já estava contratada. Porque a gente se lembra que nas últimas semanas, tanto na Polícia Federal quanto na PGR, se ouvia a mesma coisa. Olha, a gente já tem muito material de prova, material tirado dos celulares e computadores que foram apreendidos. Então, se essa proposta de delação não vier com novidades, não vier com fatos contundentes, nós não vamos aceitar. Agora, e do lado da defesa, Cássia, o que ela deve fazer agora? Pelo que eu apurei, o sentimento ali é de tentar manter a tranquilidade e passar a tranquilidade, dizer que é normal, em qualquer delação, fazer ajustes, que isso acontece em qualquer processo de negociação de uma delação premiada, que é natural incluir mais relatos, detalhar outras histórias a pedido das autoridades. Dito assim, pode parecer normal, pode parecer parte do processo habitual. Mas eu também apurei que a defesa do Vorcaro reclama que o ministro André Mendonça, que é o relator do processo do Master no Supremo, está exigindo relatos para essa delação que a defesa diz, ao menos a defesa diz, relatos que não existem, o que pode ser, Cássia, prenúncio de um impasse. Outro ponto que chamou bastante atenção nessa confusão toda é que, ao contrário do que costuma acontecer, as operações de busca e apreensão e prisões continuaram. Normalmente, quando começa uma negociação de delação, essas ações param à espera, naturalmente, do que vai constar na delação. Mas dessa vez foi diferente e inaugurou, quer dizer, acho que isso inaugurou uma fase de investigação que está mirando um político, e não um político qualquer, o ex-ministro Ciro Nogueira, que é o chefe do Centrão. O que, ao menos em tese, Cássia Muniz, indica que, dessa vez, as operações
não vão parar à espera do fechamento ou não do acordo de delação. Portanto, outros políticos que tinham relações, digamos, heterodoxas com o Vorcaro podem botar as suas barbas de molho desde já, Cássia. E isso bota uma pressão redobrada, né, Lauro, nessa negociação pela delação premiada, não só porque a Polícia Federal mostra que já tinha mais material do que Vorcaro propôs entregar, mas porque, com o avanço dessas operações, a Polícia Federal continua recolhendo mais materiais. E aí eu destaco duas frentes. Com relação ao próprio Ciro Nogueira, vai ser feita uma análise de celular, tablet, documentos que foram apreendidos, o que por si só já reforça isso que você falou, possibilidade de que mais políticos, mais pessoas sejam colocadas nessa investigação toda, mas até pela prisão do primo de Daniel Vorcaro, que havia sido procurado numa fase anterior, conseguiu fugir, agora não escapou e foi preso preventivamente, o que também coloca mais informações nessa discussão toda. Ou seja, vai deixando essa primeira proposta cada vez mais para trás, né, Lauro? Exato. E você lembrou bem, Muniz, o material apreendido ontem com o senador Ciro Nogueira pode ser bastante valioso. Muita gente, os ouvintes podem pensar assim, poxa, mas o Ciro Nogueira já deve ter limpado tudo de complicado que poderia ter no celular dele, nos computadores dele e tal. Isso, em tese, faz sentido, mas a experiência, desde a Lava Jato, prova que mesmo pessoas que poderiam ser implicadas em situações dessa, como a do senador Ciro Nogueira, sempre deixam algum rastro, mesmo que apaguem uma ou outra coisa, alguns documentos, trocas de mensagem, sempre resta alguma coisa. A experiência prova isso. Então, essa apreensão de ontem dos celulares e dos computadores do senador Ciro Nogueira, sim, como você está dizendo, vão ser valiosos para a continuação dessa investigação e coloca também, como você frisou, a proposta de delação entregue na quarta-feira, talvez hoje como um documento velho e ultrapassado. Vamos acompanhar aí os próximos desdobramentos, sempre contando com a sua ajuda, Lauro, para trazer as informações de bastidores para a gente, também a sua análise a respeito de tudo que está acontecendo. Muito obrigada, bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você, Cássia, para você, Muniz, para os ouvintes e até segunda. Bom final de semana, um abraço.